Viu Deus abrindo portas em um lugar que parecia não ter saída. Hoje nós vamos ver como Deus trabalha nos bastidores, muitas vezes, preparando o caminho para que a sua promessa se cumpra, apesar de nós, muitas vezes, não percebermos o que ele está fazendo. Nós vamos continuar hoje meditando nos textos da palavra de Deus, no texto que é o texto da semana, tá? Como eu expliquei, desde a antiguidade, muito antes de Jesus, a Bíblia foi dividida em textos e porções semanais para que sejam lidas, e eram lidas na sinagoga. Quando Jesus ia na sinagoga, ele lia o texto da semana na sinagoga, né? Não era qualquer texto aleatório, e ali eles meditavam. E nós estamos lendo o texto desta semana, né? Já estou há 3 semanas aí, 3, 4 semanas, lendo o texto e compartilhando com você. Quero orar com você antes de começarmos. Peço que você compartilhe essa live, né? Fala para mim se agora o áudio e o vídeo estão bons, porque antes eu estava com o áudio desligado, daí saí e entrei de novo, né? Fala para mim se agora o áudio tá bom e compartilhe essa live com mais pessoas. Vamos orar? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nos colocamos nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, que a bênção e a direção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que verdadeiramente, ó Pai, essa palavra e essa meditação seja dirigida pelo Teu Espírito Santo e traga uma profunda edificação para todos aqueles que estão aqui comigo nessa live ou que vão assistir, ó Deus, estão assistindo ao vivo no Instagram, vão assistir depois na gravação, no Facebook, no YouTube, onde ela for colocada, em nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra está aqui no livro de Gênesis, capítulo 45 em diante, do 16 em diante. Se der, nós vamos até o 46:7. Espero que dê tempo, se não der tempo, paciência, né? 45:16 em diante. Olha só o que está acontecendo. Vocês lembram que nós vínhamos meditando desde ontem, né? Sobre a chegada, desde anteontem, sobre a chegada dos irmãos de José no Egito, todo aquele processo que aconteceu até que ele se deu a conhecer aos irmãos. Né? E agora vamos continuar a partir daí. Shalom, Ana. Bom dia a todos. Bom, excelente, ótimo. Excelente último dia do ano, preparação aí para passarmos a virada do ano na presença de Deus e um ano abençoado a todos em nome de Jesus. Vamos lá, 16. Quando se ouviu no palácio de Faraó que os irmãos de José haviam chegado, o Faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Uau, que bênção, né? Que bênção. Pensa uma coisa que você faz com que a sua família seja bem recebida pela pessoa que você é. Os irmãos de José foram recebidos com alegria por causa da pessoa que José era. Já pensou isso? Que maravilha isso. Eu tive o privilégio, junto com a Marta, né, minha esposa, de celebrarmos nossas bodas há poucos dias. Inclusive a Ana aqui, né, deu shalom aqui, foi uma das principais organizadoras, ela e a Sidone, mais um grupo abençoado de patrocinadores, de organizadores e patrocinadores de uma festa linda de bodas. E o interessante é que a gente recebeu muita gente, até, como é que eu vou dizer, por ser uma época do ano, cheia de atividades e tal, a gente recebeu mais pessoas do que a gente esperava. A gente, né, assim, a gente recebeu amigos de longa data, padrinhos de casamento, né, de 2 décadas e meia atrás, né, que recebeu familiares, tantos meus quanto familiares da Marta. Então foram dias especiais, assim, que a gente teve aqui com a presença dessas pessoas, e naquela noite, né, essas pessoas tiveram toda uma interação com a igreja, com os que estavam ali presentes. E a igreja recebeu bem os nossos familiares e amigos por nossa causa, né? Teve toda uma recepção, alguns inclusive ficaram hospedados nas casas, né, dos discípulos, e isso tudo foi muito lindo de ver isso, porque tivemos isso, né, graças a uma história de 17 anos pastoreando aqui essa igreja abençoada e linda. Agora, como é bom, né? Como é bom a gente ter isso, né? Entende? Então, às vezes, o nosso comportamento vai fazer, inclusive, que outros sejam abençoados por nossa causa. E às vezes não, né? Às vezes pode ser o contrário, né? Não tem vergonha de dizer assim que é parente do fulano, que é parente do ciclano, né? Então, que nós sejamos essa pessoa como José, que abre caminho não só para nós, mas para todos os nossos irmãos e amigos, né? Pela pessoa que nós
somos e que nós estamos nos tornando pela obra de Cristo em nós, né? Então o texto fala que os familiares de José foram bem recebidos, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham cargas nos animais e voltem para a terra de Canaã. Eles moravam então na terra de Canaã e tinham descido ao Egito buscar comida. E retornem para cá, ou seja, vão para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai, suas famílias e eu lhes darei o melhor da terra do Egito. E vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Uau! Estava tendo fome, estava tendo sofrimento, mas agora eles poderiam desfrutar da fartura do Egito. Mande também, ele vai seguir aqui dizendo, né? Mande também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres e os seus filhos e o seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Olha só, que bênção, né? O poder da providência de Deus, Jeová Jiré, ou Yahvé Jiré, ou Yahvé, né? Que é a providência de Deus, Adonai Jiré, como alguns falam, mas é o Senhor proverá, né? O Deus que provê, né? Então, veja só como Deus transforma situações. O Egito era o lugar da escravidão de José, do sofrimento. Agora é um lugar de bênção e refúgio para a família de José. Como Deus é poderoso para fazer esse tipo de coisa, né? Para pegar aquilo que era dificuldade, que era sofrimento, e transformar isso em bênção. Transformar isso numa nova história. Foi o que Deus fez. Pegou aquilo que era maldição, o lugar da maldição, o Egito, o lugar do sofrimento, e transformou num lugar de bênção. Então Deus pode usar até as situações e os lugares improváveis para cumprir os seus propósitos na sua vida. Amém, amém, Alessandro? Eu creio, amém, amém. Em nome de Jesus. Então Deus é poderoso para pegar até aquilo que parece ruim e fazer uma transformação, uma mudança completa, em nome de Jesus. Amém, Ana? Amém. Então vamos ver do versículo 21 em diante aí o que aconteceu. Olha só. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó lhe tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova. E a Benjamim, mas a Benjamim deu 300 peças de prata, 5 mudas de roupa nova. Aqui, por que Benjamim? Porque os seus irmãos eram, digamos, meio-irmãos, todos filhos do mesmo pai, mas não eram todos filhos da mesma mãe. E Benjamim era o único que era filho de pai e mãe, irmão de pai e mãe de José, né? E seu pai enviou 10 jumentos carregados, e a seu pai, a Jacó enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. Que coisa, né? Que coisa. José forneceu tudo que os irmãos precisavam para a viagem. Que transformação, né? Eles o rejeitaram, eles o traíram, eles traumatizaram a vida dele, mas agora eles recebem diretamente das mãos dele as bênçãos, as provisões e ainda as orientações do comportamento e do caráter que eles deveriam ter no caminho. Queridos, isso mostra, assim, o plano de Deus, o que Deus é poderoso para fazer, mostra como Deus transforma histórias de dor em histórias de provisão. Aquilo que era dor virou provisão. Então eu quero dizer para você, querido, creia em Deus e busque a Deus. Porque se hoje você está passando uma história de dor, Deus vai transformar essa história de dor em uma história de provisão. Deus vai transformar essa história de dor em uma história de provisão, porque Ele está agindo nos bastidores e a gente acaba não entendendo o que Ele está fazendo, só vai entender depois que acontece.
Aquilo que parecia a destruição de José se tornou sua exaltação. Aquilo que parecia a destruição da família de Jacó se tornou a sua redenção e a sua sobrevivência. Então vamos continuar a leitura? Vamos continuar a leitura? Aqui a Ana, né, a outra Ana agora, né, a Ana Machado, está dizendo Deus é perfeito sempre. É verdade, né? Deus é perfeito sempre. Ainda que o homem age errado. Tem pessoas que não têm caráter, não seguem os princípios bíblicos. De alguma forma ou de outra, nós sofremos as consequências das ações dessas pessoas. José sofreu a consequência da inveja, do ciúme, da traição, dos seus irmãos que queriam matá-lo, daí venderam ele como escravo para o Egito, e ele sofreu as consequências disso. Jacó sofreu a consequência da maldade dos seus filhos, que deram a ele a entender que José tinha morrido, que um animal, uma fera tinha matado ele. A consequência veio, mas o plano de Deus não é interrompido por causa das ações erradas da gente. Ele vai trabalhando nos bastidores das circunstâncias, preparando para que o plano dele se cumpra. Amém, César? César, lá de Itapema, né? César que era, né, da nossa igreja aqui em Passo Fundo, agora já fazem alguns anos que está em Itapema, nos encontramos por lá, né? Deus abençoe. Também continuando aqui, a leitura então, né? Agora eles foram de viagem, agora vocês imaginem, queridos, a situação. Porque Jacó tá lá, morreu o filho dele, né? É tão lindo quando a gente vê a mão de Deus agindo. Verdade, Ana, verdade. Porque, imagina a situação, gente. Jacó tá lá, tá em casa. O que tinha acontecido? Ele tinha recebido a notícia que o filho tinha morrido. Não é notícia, ele tinha recebido a túnica do seu filho ensanguentada. Então achou que o animal tinha matado. Os filhos mentiram para ele. Viveu em luto a vida toda por causa disso. Envia seus filhos ao Egito para comprar comida porque é de uma seca terrível que está há 2 anos. E ainda vai ter mais 5 anos. Os filhos chegam lá, são acusados de serem espiões contra a terra e agora tem que levar o irmão mais novo, Benjamim, para provar que o que eles falaram é verdade. E enquanto isso, ficou preso lá um dos irmãos para aguardar eles virem e provar que é verdade. Foram lá. Jacó não tem notícia, não sabe o que está acontecendo. De repente, Jacó olha e vem vindo lá uma caravana tão grande, de carruagens do Egito, com o melhor da terra do Egito, e chega a notícia. Imagina o coração do velhinho, né? Versículo 25. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de todo o Egito. Meu Deus, uau! Que notícia, que coisa! Que surpresa, que impacto, que maravilha! José ainda vive e é o governador de todo o Egito. Meu Deus! Que notícia! O coração de Jacó quase parou, diz a Bíblia aqui na versão NVI. O coração, ou seja, aqui o coração de Jacó quase parou, está falando porque teve alguma intercorrência ali. Ele passou mal, ele teve alguma situação, alguma intercorrência, a ponto da Bíblia registrar que o coração dele quase parou. Ele quase teve um ataque cardíaco. Podia ter morrido com a notícia de tão emocionado que ele ficou. E eu não sei como é que eles deram a notícia, porque como dar a notícia é uma coisa muito séria, né? Como dar uma notícia, às vezes notícias muito difíceis têm que ser dadas, né? E nesse caso era uma notícia muito boa, mas aqui ensina para nós que tanto notícias muito difíceis quanto notícias muito boas têm que ser dadas
com um certo cuidado, porque a emoção das pessoas aqui fica aflorada. Ontem eu tive uma reunião de líderes e aí eu tive que dar algumas notícias, algumas boas, algumas ruins, enfim, né? E aí eu tava ali, como é que eu informo isso? Como é que eu dou a notícia de forma que as pessoas possam digerir da forma certa as notícias, né? E mesmo assim, a gente procurando informar da forma correta, houve lágrimas, houve emoções, né? E aí ele diz, a leitura continua. Mas quando lhe relataram aqui, o coração de Jacó quase parou e não podia acreditar neles. E aí no versículo 27 vai dizer, mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Seu espírito reviveu. Eu quero dizer para você que hoje é um tempo em que o Espírito Santo vai fazer o seu espírito reviver. Tem pessoa aqui nessa live que está passando por momentos de angústias, por momentos pesados no seu coração. Por momentos em que algo morreu dentro de você. Talvez você não passou algo tão terrível quanto Jacó passou. De pensar que o seu filho está morto e nunca encontrar o corpo. Talvez você nunca passou por isso e que Deus abençoe, nunca passaremos por isso. Mas tem pessoas aqui nessa live passando justamente por um momento de dor e angústia semelhante a este que Jacó passou. Ele estava ali com seu espírito, o corpo estava vivo, a pessoa estava viva, mas emocionalmente ele estava morto por dentro. Mas quando ele recebe a notícia de que José estava vivo, a palavra diz, seu espírito reviveu. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse é um tempo de restauração, de renovação da vida, de volta à vida emocional, plena para você. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero declarar isso sobre a tua vida. Quero declarar sobre a tua vida, querido. E dizer, queridos, e aí continuar a leitura aqui, né? Continuar, amém, amém, pastora Ariane, amém, Maicon, amém, profeta Arnon Alves, que honra ter você aqui, quiser entrar aí na live, vamos conversar um pouco aqui, tá? Fica à vontade, sei que tá de férias também, né? Deve estar aproveitando as férias aí, fica à vontade também, né? Tá de férias aqui na região aí, meu querido amigo profeta Arnon, preciso conversar com você, eu me tenho tanta novidade para te contar e para compartilhar e para você orar por mim aí também, você não tem noção, eu vou depois chamar você aí também. E aí seguindo, versículo 28, Israel e Jacó é a mesma pessoa, tá? Deus deu o nome de Israel para ele. E aqui é importante dizer que, para nós, o nome é nome, né? Meu nome é Egbert, o nome aqui é Ariane, o Maicon, Arnon. A gente dá nome assim pela sonoridade do nome. A gente gosta da sonoridade do nome e dá o nome. Mas no Oriente Médio, naquela época, e na verdade ainda hoje, em muitos casos, o nome não era dado por achar o nome bonito, a sonoridade, sim pelo significado. E por isso há mudanças de nome, essas mudanças de nome por causa da mudança de caráter. Então, quando Jacó se encontrou lá, teve uma experiência com Deus, uma experiência muito forte em Peniel, né, no Vale de Jaboque, o nome dele, Deus deu um nome dele novo porque estava revelando uma nova identidade. E ele diz, a partir de agora, se chamará Israel, o príncipe que luta com Deus e vence, né? E aí Jacó disse, basta, meu filho José ainda vive, irei vê-lo antes que eu morra. Queridos, tem coisa que está ruim na tua vida, mas é porque ainda não chegou o tempo e não chegou o clímax. Estava ruim a situação na vida de Jacó, ele estava morto por dentro, ele estava de luto permanente. Mas chega agora o tempo em que o seu espírito revive. E chega agora o tempo que ele diz,
vou encontrar meu filho, eu não vou morrer com essa dor, eu não vou morrer com essa angústia. Eu quero dizer para você que se você está numa angústia, num sofrimento, você não vai morrer com essa angústia. Deus tem algo novo para a tua vida, Deus tem algo tremendo para a tua vida. Deus tem algo maravilhoso, extraordinário para você. Amém? Amém, profeta. Amém, profeta Arnon. Bênção. Né? Deus tem algo extraordinário. Então, continuando essa leitura, queridos, que a gente está nessa meditação que eu tenho feito aqui pelas manhãs, nessa palavra, compartilhado com você, né? Essa palavra que tem nos abençoado e que tem sido um texto tão especial neste período. Aí vamos seguindo, né? Seguindo do versículo 46 em diante, né? Que nós vamos até o 46, 7. Tá? Amém, bom dia, minha mãe, a Leida está aqui também na live, dando bom dia, que bênção. Olha só, Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba é uma cidade, né? Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Ele fica alternando, né? Uma hora chama de Israel, uma hora chama de Jacó. Mas Deus falou com ele por meio de uma visão noturna. Né? Olha só o que Deus falou. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Disse ele, não tenha medo de descer ao Egito. Porque, olha só, não, Deus remove o medo. Deus remove o medo, eles não tenham medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Lembrei de ontem eu estava conversando com um amigo meu, um parceiro, né? Que é uma pessoa, é um amigo, um parceiro, um coaching, um mentor, que é o Maurílio Barbosa, que é ele é um mentor de empreendedores e de líderes, né? Então ele é uma pessoa muito amigo e muito especial, né? Que a gente tem uma parceria aí já de longa data. E compartilhando algumas coisas e conversando, e eu falei assim, dá medo numa hora dessas e tal, né? E ele falou para mim assim, não, medo, ansiedade, essas coisas aí é coisa que não é de Deus. O que você tem que fazer, você vai e faz com fé e coragem, porque Deus está com você. Eu cheguei a dar uma... Sabe quando você se ajeita na cadeira? Tá bom, tá certo, né? Você chega, você fala assim, você tá meio assim e tal, você se ajeita na cadeira. O profeta Arnon que está aqui é assim, às vezes eu tenho umas conversas com ele, né? Porque eu sou apóstolo, e o apostólico e o profético precisam andar junto. O apostólico precisa do profético, que o profético acelera as coisas no apostólico, né? E aí, às vezes, eu converso com o profeta Arnon, às vezes são umas coisas que faz a gente se ajeitar na cadeira e assim. O Maurílio não é um profeta, mas ele né, porque ele falou assim, não, medo. E aí Deus vem e fala com Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Não tenha medo de descer para lá. Lá farei de você uma grande nação. Essa palavra tremenda, né, consolou, confortou, fortaleceu. E a palavra para você nessa manhã é não tenha medo. Aquilo que Deus está colocando para você nesse tempo, nesse ano novo, não tenha medo. Assim como Deus falou com Jacó, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Deus está falando, não tenha medo. Lá farei de você uma grande nação, lá te abençoarei. Faz o que você tem que fazer. Vence o medo, faz o que você tem que fazer, porque Deus está com você. E aí, seguindo a leitura, eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os teus olhos. Está dizendo, vai, e eu vou estar com você. Essa parte aqui, a mão de José fechará os teus olhos, é uma parte um pouco... Como assim a mão de José fechará os teus olhos? Mas está dizendo assim, olha, você vai morrer em paz. Fica tranquilo que eu estou com você toda essa caminhada. Quando chegar o dia de você partir
dessa vida, você vai partir em paz. Era uma promessa de Deus. Então Deus está dando uma promessa para você hoje. Fica tranquilo. Vou estar com você na tua vida. E você, quando chegar o dia da tua partida, vai demorar, você vai viver 120 anos, mas você vai partir em paz. E aí ele faz essa promessa, né? Faz essa promessa. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres na carruagem que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos, os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Então, na direção de Deus, eles foram e Deus os abençoou lá. Deus os abençoou lá. É claro, depois veio outra geração, veio os problemas que nós vamos continuar estudando aqui, mas estamos vendo aqui como Deus trabalhou nos bastidores. Como Deus trabalhou nos bastidores. Então, o resumo da nossa live hoje é o seguinte: Deus usa as circunstâncias difíceis, os lugares difíceis, como a fome no Egito, por exemplo, para cumprir os seus propósitos. Amém? Gente, de repente você ouve barulho, louça, coisa assim. Eu estou na cozinha aqui do quiosque aqui e a família está se movimentando por aqui, tá? Então, nem dá bola. Vou seguir falando aqui, deixa eu fazer, porque eu vim para cá para ficar mais longe dos quartos, né? Ainda tem gente dormindo, que a gente foi dormir às 3 da manhã ontem. A gente foi dormir mais de 3, acho que era. E a apóstola disse, botou o relógio para despertar, para você levantar e fazer a live. Eu disse, não, amanhã não vou fazer a live, porque afinal tem que dormir, que depois tem o culto da virada, tem que estar descansado, vou virar outra noite. Eu disse, não vou fazer a live. Ela disse, mas tem que fazer a live. Não, mas amanhã não. É 3 da manhã. 6h10 da manhã acordei, tô aqui fazendo a live, né? Deus queria que eu tivesse aqui falando isso para você, porque eu tenho certeza que Deus quer falar algo com você a respeito disso e Deus não me deixou dormir para vir aqui falar isso com você hoje. Deus está falando comigo em primeiro lugar, porque como eu disse, eu não estou preparando essas meditações, eu estou abrindo o texto da Bíblia, que é o texto do dia. Desde a antiguidade foi separado esses textos por semana, eu estou lendo a passagem da semana e Deus está falando comigo e tenho certeza que Ele me acordou nessa manhã para não deixar de fazer essa live porque Ele quer falar com você. E a pastora Ariane colocou ali, que palavra abençoada, ministrou muito no meu coração. Amém. Amém, em nome de Jesus. Então, Deus usa circunstâncias difíceis, até mesmo a fome do Egito, para cumprir seus propósitos. Não que Deus quer a circunstância difícil, Ele usa a circunstância difícil para cumprir seu propósito. Além disso, queridos, o Egito, que era antes o lugar da dor, o Egito, que era antes o lugar do sofrimento, agora se torna o lugar da bênção, o lugar da provisão. Deus faz essas coisas, Deus faz essas transformações. E também a gente viu que Jacó, ele reviveu, ele teve esperança de novo. Ele tem a palavra de Deus, desça para o Egito, não tenha medo. Era um lugar estranho. Era um lugar em que Jacó não sabia o que enfrentar, mas ele obedece, ele segue, porque ele não está entendendo o que Deus está fazendo, mas ele sabe que Deus está com ele e Deus dá uma palavra, vai sem medo. Então ele obedece. Então Jacó revive a esperança, porque chega a notícia e ele enxerga que o plano de Deus está acontecendo e ele obedece, mesmo sem entender tudo. Então tem situações, queridos, que você vai ter que obedecer sem entender tudo, mas sabendo que Deus está na direção. Tem situações em que você vai estar ali na luta da sua alma, de repente vai chegar a notícia que vai revigorar o seu coração. Amém? Então eu pergunto para você, quais são os lugares ou quais são as situações que estão difíceis para você? Quais são? O que é que está difícil para você? Eu quero pedir que Deus venha abrir os seus olhos
para mostrar a você como ele está trabalhando nessa situação e para ele te dar a direção. Essa palavra seja um abrir de olhos para você. Amém? E eu quero orar por você. Quero pedir que Deus abençoe a tua vida. Quero pedir já de antemão. Não vai ficar salvo aqui no Instagram. Eu deixo alguns minutos aqui até processar aqui. Mas depois eu já apago, né? E deixo só no Facebook. Então, compartilhe o link lá do Facebook com essa palavra para abençoar muitas pessoas. Amém? É o meu perfil do Facebook, não é a página, tá? É o perfil. Vamos orar? Quero orar por você. Se alguém tem um pedido de oração, coloca aqui que eu quero orar, que eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, meditamos, Pai, na tua palavra. E agora, Pai, pedimos que o Senhor venha com a sua bênção e com a sua graça e com a sua direção sobre cada um dos teus filhos. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades que cada um tem enfrentado. O Senhor sabe, ó Deus, as necessidades de cada um. E nesse último dia do ano eu quero declarar a tua bênção, porque muitos têm testemunhos fortes para contar deste ano, eu também tenho, mas temos também lutas terríveis para contar desse ano. Mas agora, Pai, ao virar o ano, não seja apenas virar um dia no calendário, mas seja o virar de uma chave da entrada de um novo tempo, de um tempo de bênção, de coisas novas, de novos sonhos, de novos projetos, de novas estratégias, de nova direção de Deus e da revelação de Deus do seu plano. Para que, ainda que sem entender tudo, os seus filhos possam caminhar na tua vontade e na tua bênção para a honra e glória do teu nome. Eu abençoo, ó Deus amado, aqueles aqui, Pai, que fazem parte da nossa liderança, ó Pai, que são discípulos, ó Deus nossos, ó Deus, em Carazinho, em Passo Fundo, em Palhoça, em Não Me Toque, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em Santa Catarina, ó Deus amado, aqueles que são da cobertura apostólica e também, ó Deus, aqueles que não são discípulos nossos, mas vieram até aqui nessa live, ó Pai amado, para receber essa bênção. Sejam abençoados poderosamente no nome de Jesus. Tenham um ano especial no nome de Jesus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Alessandra, Ana. Olha só, queridos, vou encerrar a live dizendo que amanhã não pretendo, amém, mãe, não pretendo fazer a live, tá? Nós vamos ter culto da virada, depois vamos ficar confraternizando. Então, assim, não pretendo fazer a live, a menos que aconteça que nem hoje, né? Hoje eu vou dizer para vocês, hoje Deus me acordou para vir fazer essa live. Espero que tenha valido a pena e vocês, assim, foi Deus mesmo que acordou o apóstolo, porque eu fui dormir às 3 da manhã, não pretendia acordar para fazer a live, 6h10 estava acordado, né? Então, espero que tenha abençoado a sua vida. Alessandra, um feliz e abençoado ano novo para todos nós. Amém, em nome de Jesus. Seja um 2025 muito feliz, um ano novo muito abençoado, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Que Deus honre, que Deus derrame a sua graça e a sua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém? Vou encerrar essa live por hoje. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, Diego? Acabei de ver aí que, né, eu ia desligando aqui, vi que o Diego entrou aqui. Amém. Deus abençoe, Diego, Ju, toda a família, em nome de Jesus.